Boa noite, pessoal. Fala, Felipe. Pode mandar o convite, pode mandar a solicitação. Aí eu já mandei. Fala, meu cara. Agora sim, o treinamento ali foi bom. Vamos ajustando aqui a tela. Quem vai Foi entrando rápido. aí, gente, vai passando pra gente como é que tá a conexão, vídeo, imagem, som, se tá tudo ok. Boa Aqui tá tudo noite, bem. Thaís, Igor. Fala, primo. Beleza, meu amigo? Gal, tá aí também. Legal, que deu um show na live ontem. A live dela foi espetacular, Felipe. Né, Hum. sobre procrastinação, né, nesses momentos de quarentena. Muito bacana a live dela. Parabéns, viu, Gal, pela live ontem. Tamara, Ribeiro. Então, tô vendo que o pessoal tá entrando. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Quem tá aí, gente, pode ir chamando, né? Vai mandando mensagem, chamando a galera aí, avisando, ó, vamos entrar, já vai começar, né? Vai mandando um convitinho aí pro pessoal aparecer, né? Dando uma relembrada. Vou guardar um Isso aí. pouquinho o pessoal entrando. Lola entrando. Isso aí, o pessoal tá chegando. Cada um aí chama pelo menos uns dois, por favor, pessoal. É isso. Se chamar, ganha presente no final, né, Felipe? Se Tem, chamar, ganha ter presente. presente no final. Se ganhar, ganha até presente, né? Quem ficar com a gente até o final tem uma surpresa, hein? Surpresa. Não é? Beleza, com certeza. Né, pessoal entrando aí. Vamos esperar mais uns dois Tá. minutinhos, né? Para a Quero gente poder aproveitar aí iniciar. para Hum, agradecer o teu convite aí para participar aqui, né? Dessa live uhum, contigo. E agradecer a participação das pessoas, né? Entrando. Vi que meu pai entrou aí também. O uhum, apoio, enfim, todo mundo que está junto querendo saber mais uhum. aí sobre a hipnose Sim, a clínica e Lola. tudo mais. Lola e a Fernandinha entrando aqui, tô vendo aqui também. Até seu pai tá presente aí hoje? O negócio tá Pois animado, hein? é, tá. A Lohane e Clarinha chegando. Então, gente, já começou a chegar o pessoal. Eu vou apresentando aqui, Vênia também entrando, né? Eu vou apresentar aqui o Felipe, né? É um grande amigo. Eu convidei ele para essa live, né? Já porque toda sexta eu sempre falo aqui um pouco de filmes e séries. É, e por que não juntar uma pessoa que tem um ótimo conhecimento sobre filme e também tem um ótimo conhecimento sobre hipnose para me ajudar, né? O Felipe também, além de hipnoterapeuta, programador neurolinguístico, dentre outras coisas aí nas áreas da terapia, ele também já foi, né, roteirista e autor lá da Rede Globo, inclusive, né? Foi roteirista de novela, Felipe? Seria isso? Roteirista de Fui novela da roteirista, Globo? fui roteirista de novela e roteirista de internet também. Série para Sim, sim, isso internet. aí. Ué, então, um cara que entende bastante de filme, então vai ajudar a gente a dar uma pegada. Os filmes que a gente vai indicar hoje aqui, e além de comentar as cenas da hipnose associadas, são filmes bem bacanas, bem interessantes, né? Que valem a pena vocês verem aí depois, né? Verdade. Então a gente resolveu essa live, né? Numa conversa nossa, a gente se conheceu lá no Rio, né? Num É, curso, numa formação em hipnose com o Lucas Naves, né? Que é um isso. dos maiores hipnoterapeutas do mundo, né? Hoje ele está É. dá curso em Miami, Orlando, Portugal. Portugal, né? O cara é o É, grande bambambam da hipnose. A gente estava lá, verdade. nós no meio de 100 pessoas, coincidiu de sentar um do lado do outro e fazer amizade, né? No Rio. Foi o É curso lá no verdade. Rio, no novo hotel lá no Rio. E a gente sentou um Isso. do lado do outro e num exercício prático, né? De hipnose. Aí, ó, faça quem tá do lado. Aí coincidiu, né? Era o Ponto É, para o Futuro, a técnica, né? Uma técnica de programação é. neurolinguística associada à hipnose. E aí eu fiz com o Felipe me hipnotizou fazendo a técnica também para um Ponto para o Futuro. E nesse treinamento aí a gente acabou pegando uma amizade, né? No meio de 100 pessoas, coincidiu da gente sentar um do lado do outro, né? E Que viraram bom, né? amigos desde então. Tem mais ou menos um ano e pouco, né? Desde Por então a aí. gente mantém uma amizade aí, sempre trocando uma ideia sobre hipnose. E o motivo Verdade. dessa live é exatamente, né, para vocês entenderem a hipnose de um modo mais aplicado, né, através de cenas de filme
e também poder, né, ficar mais divertido, falar um pouquinho de filme, né, vai ficar uma coisa bem divertida. Tô vendo a Raine, Gabi, né, a Thay, a Pri, grande abraço para todo mundo que tá entrando ali, Lari, né, pessoal que já gosta aí bastante também de hipnose de filme, com certeza, né, filme e série. E você gostaria de complementar um pouco aí com uma apresentação sua para o pessoal, Felipe? Sim, opa, vamos lá. Bom, mais uma vez aí agradecendo o convite, a participação de todos, agradecer a presença especial da minha esposa que está aí também, a Heloísa, Dando né, uma força, né? dando uma Uhum. força, né, minha mãe também, tá todo mundo aí junto. Uhum. Bom, e aí eu separei aqui para a gente fazer uma coisa mais à vontade, né? Uhum. Porque a gente pensou em muitos filmes, né? Para falar. Ia ter que ficar São umas 3 filmes. horas aqui, né? Pois é, são filmes, séries. Então a gente fez até um roteiro, né? Aqui, ó, um roteiro nosso aqui pra gente. A gente Coisa de, não, né? O roteirista fez o roteiro, a live né? com o roteirista mesmo. Coisa de roteirista, então pra gente seguir, né, com mais facilidade. Mas isso não impede que vocês, durante o tempo todo, enviem perguntas pra gente, né? E na medida do possível a gente vai respondendo. O que a gente não conseguir, né? Vocês podem perguntar pra gente mandando mensagem por direct, né? Isso é um caminho também. E a gente vai Depois da respondendo live. todo mundo, né? Uhum. Então, vamos começar? Vamos começar, né? A gente começa por qual filme aí, Felipe? Então, vamos lá. Vamos Aliás, falar fala pro sobre. pessoal os filmes que a gente vai falar, né? Durante a live. Pra Ah, eles sim. filmes e Então, séries para eles já saberem. Então, dos filmes a gente escolheu O Truque de Mestre. Quando eu for falar de cada filme, eu contextualizo. A gente vai falar sobre O Gênio Indomável, Matrix, vamos falar sobre O Amor é Cego e A origem? A Origem, tá? E das séries, a gente vai abordar The Sinner, né, que seria a Pecador, o Pecador, né, que é do Netflix, e a série do Freud, que também está no Netflix. É isso aí. E vamos começar pelo Truque de Mestre. Tá preparado? Beleza. Vocês estão preparados? Então vamos lá. Bom, Gabi, depois eu te passo aí os filmes, pode ficar tranquilo. Te passo todos. Pode lá. legal. São muito, muito bons. Então, esse filme, a gente escolheu começar pelo Truque de Mestre, que basicamente é um grupo de mágicos, né, ilusionistas, que eles dão golpes, né, eles planejam um grande roubo. E aí, nesse filme, por que a gente escolheu começar por eles? Porque tem uma cena logo no começo de hipnose, e que muita gente confunde hipnose de palco, hipnose de rua, com a hipnose clínica, que é a que a gente faz para fins terapêuticos, né? Então, essa cena, ela diferencia bastante isso e a gente pode abordar e falar sobre ela. Então, para contextualizar, tem esse personagem, que é o personagem do ator Woody Harrelson, né? E chama Merritt, se eu não me engano. E aí esse personagem, ele está com um casal numa lanchonete, tipo uma cafeteria, e nessa situação ele hipnotiza a mulher do cara, né? Ele dá um comando, durma, e aí ela já dorme ali na hora, rapidamente assim, e Uhum. aí ele faz uma brincadeira com ela, né? Ele está com dinheiro na mão, uma nota de dinheiro, e aí ele fala, tenta pegar, vem pegar o dinheiro, e ela não consegue sair do lugar. Aí depois ele fala, ó, se você lembrar do teu nome, eu te dou o dinheiro. Ela também não lembra do nome. E aí Uhum. ele vai, enquanto ele mantém ela ali, meio que imóvel, ele vai e fala com o marido dela e descobre, através do marido dela, que o marido estava traindo a esposa com a irmã. E aí ela escuta tudo aquilo, né? Aí mesmo, ali naquele estado que ela está em hipnose, mas de olhos abertos. E aí ela escuta tudo aquilo e não pode sair do lugar nem falar nada, porque ela está sem voz também. Aí nessa situação, ele fala pro cara, ó, você me dá um dinheiro, se você me dá um dinheiro aí, eu apago a memória da sua mulher, não vai lembrar de nada e vai voltar tudo legal para você. E aí ele dá um golpe no cara, tira o dinheiro e depois vai lá, apaga a memória da mulher e os dois vão embora e tudo se resolve, né? Bom, esse show, né, que foi visto ali é um exemplo de hipnose de palco ou hipnose de rua.
né? Vou passar um pouco a palavra para o Breno e aí eu vou complementando, tá? Mas esse tipo de hipnose também demanda a permissão da pessoa e todas as sugestões que são dadas, elas são temporárias, né? Se o hipnotista deixar as pessoas daquele jeito, isso passa. E também não é possível apagar memória. Mas o Breno vai falar um pouco aí para a gente ir revezando nesse processo. Vamos lá. Sim, sim. Tô vendo que chegou aqui a Gina, que fez live comigo semana passada. Muito obrigado, viu, Gisele? Foi show a live. Obrigado por aceitar aí o convite da gente fazer junto. A live de autoestima. Quem quiser ver, inclusive, ainda está salvo por enquanto no meu feed, né? E realmente Eu a vi grande muito boa. dúvida que fica, né, essa questão da hipnose de rua, de palco, com a hipnose clínica, ou hipnose moderna, né, que seria essa hipnose de tratamento mesmo, para tratar as emoções, né, de um modo geral. Então, temos até aí o Pyong Lee, né, que é não sei quantos milhões de seguidores, foi no BBB e tal, que o cara, ele é da hipnose de palco, né, inclusive ele é mágico também, e faz aqueles shows e tal. E assim, agora até parece que ele está começando também com uma pegada meio terapêutica, mas o cara é original da hipnose de palco, né, de fazer esse tipo de coisa. Então, como é que é a diferença aí? Né? Ainda que na hipnose de rua lá, né, parece um pouco mágica, mas não é. Ele tem que ter uma permissão ali da pessoa que ele está brincando, a pessoa tem que, no mínimo, ter uma aceitação ali de que aquilo aconteça. Né? Mas tem essa confusão aí. Né? Ainda que seja um pouco com o objetivo de diversão, né? Igual aí você falou no exemplo do filme, né? Parece que às vezes esquece o nome. Tem até um relato, foi interessante, no próprio curso de hipnose que eu fiz, o professor fez essa brincadeira só para demonstrar. Ele falou, cara, esquece o nome aí, né? Ou pensa que seu nome, falou com a menina, pensa que seu nome agora é Joelma. E ela achou que o nome era Joelma. E aí depois perguntou para ela, como é que foi a experiência? Ela falou assim, olha, eu sabia que meu nome não era Joelma. É como se meu nome estivesse lá atrás, na minha mente, pequenininho, eu quase não enxergasse, e viesse uma vontade enorme de falar que meu nome era Joelma. Uma vontade muito grande de falar que meu nome era Joelma. É lógico que ela sabia que o nome dela não era Joelma. Você não perde a consciência quando você está num estado de relaxamento, de transe, né? Que inclusive, também na meditação, a pessoa também acessa esse estado de transe. Você apenas... É como se você ficasse com acesso no inconsciente e inconsciente ao mesmo tempo. Então, ela sabia que o nome dela era né? Eu não vou falar o nome dela aqui, mas sabia que o nome dela, por exemplo, era Marcela, mas ela pensava que o nome era Joelma. Era uma vontade de falar que o nome dela era Joelma muito grande. Era quase incontrolável. Se ela tentasse falar Marcela, quase que não conseguia, porque era muita vontade de falar que era Joelma. Né? Era uma intensidade. Então, pega direto na emoção, né, do sujeito. Tem a questão também do revelar segredos, né, que aconteceu aí na cena. Isso, pessoal, não acontece se a pessoa não quiser. Já teve casos de eu colocar a pessoa em transe, a gente está no meio de um tratamento de hipnoterapia, e chegar num segredo dela. Pô, Breno, não quero falar disso. Né? Eu lembrei aqui de uma coisa, é uma cena difícil para mim, eu não quero te contar esse segredo, de certa forma. E aí você dá a opção para a pessoa. Fala, olha, você conta se você quiser, é uma escolha sua, né? Mas é importante que você me conte para que eu possa te ajudar a resolver essa cena traumática, essa emoção mal resolvida, né? Agora, é uma escolha sua. A pessoa, hora nenhuma, ela perde a consciência. Ela sabe exatamente o que está acontecendo, ela tem controle total sobre o que está acontecendo. Inclusive, a gente vai exemplificar isso melhor à medida que a coisa for passando. Ninguém vai revelar a conta bancária. Fica tranquilo. Essa parte é certa, né? Você quer trazer mais alguma coisa dessa cena aí, Felipe? Então, gostaria de pontuar o seguinte, né? As sugestões, né, hipnóticas, elas são temporárias. Né? O que diferencia do trabalho que a gente faz quando a pessoa está dentro de um processo de hipnoterapia. Ali não se trata apenas de você sugestionar, porque se fosse só isso, era temporário e depois passaria. Então, a gente, de fato, faz um processo, né, de reprogramação mental, de ressignificação, de mudança de olhar, né, no subconsciente, com a permissão, e é a pessoa que faz. Na verdade, nós somos como se fosse... Né?
nós conduzimos, nós somos um GPS, a pessoa que dirige o carro. Se ela quer ir para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, se ela para, desce do carro, é ela. Nós temos os mapas, né? Uhum. Nós somos tipo um técnico de futebol, né? Que fica do lado de fora do campo dando as instruções, mas se o cara não jogar lá dentro, não sai Não nada. tem jeito. Se o cara não quer Entende? jogar, não tem Pô, jeito, né? e a gente media, né, essas situações ali dentro a partir do conteúdo todo que está no subconsciente. Então não é simplesmente sugestões, como muitas pessoas pensam. A sugestão passa, né, que é o caso dessa hipnose de palco, de rua. Ah, Né? sim. Uhum. Sim, ele tem E, essa vontade de falar que o nome dele é outro, ou essa dificuldade de falar só por alguns instantes, talvez 5, 10 minutos, depois aquilo some sozinho, sempre vai sumir sozinho, porque não é uma indução, né, uma sugestão ressignificada, realmente com o intuito de fazer que aquilo fique, e a pessoa não quer, né? A pessoa não quer ficar chamando Joelma o resto da vida, ou é, não quer ficar sempre falando o resto da vida. pois é, Se a pessoa não quiser, inclusive se você tentar dar uma sugestão e a pessoa não quiser aceitar a sugestão, não entra. Só não entra se a entra, pessoa tiver com aquela vontade de aceitar a brincadeira. Dela, é ela verdade. é aquela crença de que realmente eu não vou esquecer meu nome brincando por um tempo. Então ele tem tanta vontade de conseguir brincar que ele esquece. Se a pessoa falar assim, duvido que você me faz esquecer o nome, não tem o melhor hipnoterapeuta do mundo que Não, consiga. Entendeu? Não é não. impossível, né? Ó, Então é mais ou menos isso. Inclusive, essa questão da permissão, né? No próximo filme, Gênio Indomável, fala mais sobre isso. Vamos passar para o vamos. próximo e aí a gente continua essa parte. Então, nesse filme, que aliás é um filme muito bom mesmo. Eu não lembro, ele ganhou o Oscar. Eu Eu acho que não, eu sim. lembro, acho que foi para o Robin Williams, né, que ele faz Uhum. o terapeuta do Gênio Indomável. Uhum. E acho que ganhou também de melhor roteiro, se eu não me engano. Mas esse filme, ele conta a história de um cara que é o Matt Damon, e esse Uhum. cara trabalha de faxineiro numa faculdade, Uhum. acho que era faculdade, e aí os professores descobrem que ele é um gênio da matemática, que ele é fora de série, só que ele tem problemas emocionais, questões profundas, conflitos internos, que o cara é difícil de domar, né? E aí eles começam a levar ele em terapeutas, né, para ver se alguém consegue resolver, ajudar o cara, né? E aí tem um momento que levam ele para um hipnoterapeuta. E aí, quando o cara está fazendo uma regressão com ele, né, que é uma técnica da hipnose que a gente vai falar também, aí chega um momento que ele começa a perguntar para o cara o que está acontecendo, e isso aí ele começa a falar como se ele tivesse Uhum. sofrido um abuso sexual. Só que parece que é sério. Aí daqui a pouco ele começa a dizer que dançou, aí começa a cantar música, começa a zoar toda a cena. Aí o hipnoterapeuta sai, até fala para o professor assim, olha, não dá para trabalhar com pessoas assim, que não se permitem, eu estou perdendo meu tempo aqui. E aí Uhum. o próprio personagem lá do Matt Damon, ele não se permitiu. Então, por isso, o cara não conseguiu fazer nada com ele. Entende? Não conseguiu, Uhum. que é justamente isso que a gente falou agora, sobre a questão da permissão. Aí só para concluir aqui, o filme, depois ele conhece o personagem que é o Sean, personagem, opa, travou a língua, do Robin Williams. E aí a terapia é incrível, sensacional, assim. Eu recomendo Uhum. muito esse filme, vale a pena assistir. Com certeza, esse filme vale muito a pena assistir. É exatamente isso, né? Mostra, inclusive, ele é forçado aí nesses lugares, né? Tem umas coisas assim É, que acho que é questão de justiça, uma coisa assim, não é? E é aí forçado. praticamente ele vai obrigado. Então, assim, isso tanto, né, no processo de hipnose, como em qualquer outro processo terapêutico, se a pessoa não quer fazer, não tem jeito. Eu tô cansado de chegar mãe de adolescente. Ah, meu filho não quer fazer não, mas eu obriguei ele a vir aqui, né? Não Aí dá. eu falo assim, tudo bem, pelo menos convenceu ele a chegar até aqui, então tem alguma chance dele querer. Mas eu já jogo a Pois é. real pro adolescente. Eu falo, olha, se você não quiser fazer terapia, seja hipnose, seja terapia, não vai ter jeito. Você quer fazer? Se você não quiser, eu não vou te atender. Eu não, vou, né, não tem jeito. Qualquer processo psicoterapêutico só acontece se a pessoa quiser, se a pessoa desejar. Isso é a parte essencial do processo. Tem que ter o desejo. E também tem que ter a transferência, né? Que é uma ligação Isso. aí, né? Vamos falar bem
simples aqui, é lógico que o conceito de transferência é muito mais amplo, é um conceito do Freud, mas basicamente tem que ter essa ligação intensa ali, uma certa ligação, uma confiança, né, entre o hipnoterapeuta e o paciente. Se a pessoa não confiar em você, ela não vai conseguir se sentir seguro o suficiente para se permitir relaxar, se você permitir fazer as técnicas de imaginação, as técnicas de programação linguística ou as técnicas de regressão, né? Então ele precisa estar mesmo confiando em você que você realmente vai ajudá-lo, né? Então isso é uma parte essencial. Tanto é que a gente não vai assim, a pessoa entrou no consultório e já sai, né, hipnotizando. Não é assim. Vai ter todo um roteiro, uma anamnese, nós vamos conversar com o paciente, vamos fazer um vínculo primeiro. Aí você vai fazer primeiro só um relaxamento ali, às vezes, para demonstrar para ele como é que tu está no estado e como é muito gostoso estar nesse estado, né? Então a gente tem etapas aí, né, a serem seguidas. Não é assim, já sai, pum, né? Tal. Igual o cara do filme, né? Durma, né? Inclusive, esse negócio de filme não é verdade, gente. Pelo amor de Deus. Né? O cara chega lá, nem conhece a pessoa, durma, ele já cai. Não vai funcionar. Não é assim, não funciona, né? Mesmo essas hipnoses de rua, tem toda uma preparação. O cara conversa antes, pergunta se a pessoa aceita, combina com ela e tal, né? Esses que vão lá no programa de televisão, né? O cara já treinou ali, já testou se deu certo um monte até fazer aquilo lá para todo mundo ver na televisão. Então não é bem assim, não. Né? Eles, inclusive, desculpa te interromper, mas eles, inclusive, eles observam na plateia, né, a partir de perguntas que eles fazem, as pessoas que se permitem, porque aí eles sabem que aqueles que se permitiram, né, eles veem os que topam a brincadeira, esses vão, o resultado vai ser melhor do que aquelas que estão resistindo, são resistentes. Então, eles percebem isso. Só uma coisa interessante. Você falou sobre esse vínculo, né, da transferência, falou do vínculo entre a confiança de paciente e terapeuta, e legal que você falou no momento que mandaram várias perguntas aqui, perguntando sobre isso, sobre esse vínculo, e você respondeu. Bem legal. Eu estou aqui ainda preso na pergunta da Luciane, pode acontecer como nos filmes, eu não voltar ao normal. Você quer responder essa aí, Felipe? Vai voltar de onde, né? Desculpa. Então, pois vai voltar de onde? Na verdade, você fica consciente o tempo todo. Eu vou dar um exemplo, né? Durante o dia acontece o processo de hipnose, esse transe hipnótico, com todo mundo, todo dia. Tá? Eu digo, as pessoas que têm a cognição normal, né? Então, se você não é um ET, se você é um ser humano normal, é uma característica, uma capacidade que a gente tem humana, normal. Então, eu vou dar os exemplos. Quando você está assistindo um filme, né? Você está tão com a atenção direcionada vendo aquele filme que você relaxa e se emociona. Você chora, às vezes você leva susto, às vezes você dá risada. E nesse momento, você perdeu a consciência? Não perdeu. Você sabe o que está acontecendo ao teu redor? Sabe. Se alguém te chamar, você atende? Atende. Só que você deu uma desligada e ficou ali focado no filme. Você está num transe leve de hipnose. Entendeu? Posso dar vários exemplos. Quando você você sente o cheiro ou escuta uma música e vem uma lembrança e aí você lembra de uma coisa gostosa que veio e aí você se emociona com aquilo. Tá num transe leve de hipnose. Quando você dirige um carro e vai de um lugar até o outro e vai meio que no automático pensando em um monte de coisas e aí você nem percebe como que você chegou no lugar, tá num transe leve de hipnose. Então assim, a hipnose acontece normal todo dia. A diferença é que a gente leva a pessoa para um transe mais profundo para fazer essas mudanças no subconsciente. Né? Sim. Pode falar, vai. Sim, exatamente. Esse transe mais profundo, o que seria? Um relaxamento mais profundo. Mantém a mesma coisa, nível de consciência e tal. Então, realmente é um estado de alta concentração em algum foco, igual no filme. Você fica muito concentrado no que está acontecendo naquele filme, parece que está até dentro dele. Lógico que é um filme que você gosta. Se for um filme chato, você não vai também se concentrar ali, né? Não vai querer ver. Pois Mas se é um filme que você gosta muito, você está empolgado, quanto mais você gosta, ou seja, quanto mais você se liga ao filme, que seria a mesma coisa, quanto mais você se liga no próprio tratamento, né? Mais você atinge aquele foco, aquela concentração e aquela sensação de relaxamento, de estar vivendo aquela história e tudo mais, com uma sensação boa. Né? Então, tem isso. E aí, esse relaxamento maior, né? Se está num relaxamento maior, o que acontece? Como está mais relaxado, a neurociência conseguiu comprovar hoje que nesses níveis de relaxamento mais profundo,
né, você consegue acessar direto ali as emoções da pessoa. Né? Igual o Felipe falou, às vezes no filme você fica com mais predisposição a emocionar. Então dá para você fazer um trabalho com a pessoa exatamente mexendo onde precisa mexer, que são nas emoções. Né? Então, aí que a coisa rola. Você pode pegar uma emoção mal resolvida da pessoa, né? Uma emoção na qual ela queira se libertar daquele mal-estar, e aí você pode ajudá-la a modificar isso aí. Isso a gente vai explicar um pouco melhor no Matrix, né? Que é essa coisa da mente não diferenciar muito o que é real e o que é imaginário para o inconsciente ali, na parte inconsciente, né? Mas aí quando você muda ali nesse estado de transe, você ressignifica, você muda um sentimento, quando você volta, né, é possível que esse sentimento realmente tenha sido tipo um arquivo de computador que você editou aquele arquivo. Ele estava danificado, estava com um vírus, você não pode nem falar essa palavra vírus mais hoje em dia. Mas, assim, você modificou ali, consertou ele, quando volta, o computador volta a funcionar normal, né? Você volta a conseguir mexer no arquivo, mais ou menos isso, né? Já que, inclusive, a gente faz essa comparação de computador com cérebro, né? Nós estamos mexendo na questão psíquica aí. Instalar Vamos aplicativo continuar. E tirar aplicativo. Você falou, né? Acho que você que me falou ainda, no Matt Damon, ele me fez hipnose para parar de fumar, né? Como é que é isso? Ele fez, o Matt Damon, ele fez, eu não lembro quantas sessões, mas foram poucas sessões que ele fez para ele parar de fumar, e ele fumava há 16 anos. Né? Então foi bem bacana. Eu mesmo tenho vários casos de pessoas que eu já atendi, tem até lá no meu Instagram, e que pararam de fumar. Né? Eu fiz uma live, inclusive, com um dos pacientes que teve, que estava comemorando um ano sem cigarro. Né? Então, enfim, realmente, assim, é aquele negócio, né? Comparando, tem um programa rodando dentro da nossa cabeça, né? Um aplicativo. Então, a gente vai remover esse aplicativo e colocar um aplicativo melhor, que te favoreça. Mas, claro, se você concordar e se você fizer, senão nada acontece. Sim. Ó, fizeram uma pergunta que a gente pode linkar com o próximo filme, né, O Amor é Cego, que você já ia falar sobre isso, né, que das pessoas, se todo mundo é passível de ser hipnotizado, né? Então vamos falar do filme para contextualizar. O Amor é Cego é um filme em que, eu não lembro, acho que é Hall o nome do personagem, do protagonista, e ele olhava só a beleza externa das pessoas, né, das mulheres, né, com que ele saía. Até que ele se encontra com o Tony Robbins, né, que é o coach mais famoso do mundo, em um elevador, os dois ficam presos, e aí o Tony Robbins percebe que isso aí não tá legal, e aí ele resolve fazer uma hipnose rápida com ele e sugestionar para que daqui para frente o Hall, né, esse personagem do Jack Black, ele passe a ver a beleza interior das pessoas e escolher uma mulher a partir da beleza interior. E aí, nesse momento, ele faz um breve relaxamento, assim, é rápido no filme, mas ele faz um breve relaxamento com ele. A importância de abrir, através do relaxamento, as portas do subconsciente, né? Ou seja, esse conteúdo onde estão todas as nossas memórias, onde estão as nossas emoções, né? E aí, ele sugestiona ele. A diferença é a seguinte, essa sugestão que ele dá dura o filme inteiro, né? E aí ele se apaixona pela Gwyneth Paltrow, na personagem, que é a Rosemary, né? Só que, na verdade, a Gwyneth Paltrow, ela tem a versão dela obesa e ele vê a versão dela magra, né? E aí ele passa o filme todo com essa sugestão. Não duraria esse tempo todo, né? É questão de minutos para a sugestão sair fora. Pelo jeito que ele fez ali, né? Aquele tipo de sugestão ali feita daquele jeito rápido. Pois é. Pois é, mas aí é interessante porque ali abre as portas, né? Através do relaxamento, você abre e os olhos fechados não é porque você dorme, não, porque hipnose você não dorme. Se você dormir, acabou a hipnose. Então você fica de olhos fechados apenas para desviar, para ficar concentrado na minha voz, né? E diminuir as interferências externas. E aí você, mais concentrado, você relaxa e abre as portas para acessar todo esse conteúdo que você tem aí, que corresponde, segundo estudos, pesquisas, a 95% de você.
Sim, sim. Que é exatamente aí, né, o Gerald Cain, né, que é um cara da hipnose, ele mostra muito bem isso. O que acontece? É como se nossa mente se dividisse em consciente e subconsciente para ele lá. E inconsciente também. Mas o inconsciente eu não vou colocar aqui, que dá para misturar no subconsciente. Basicamente, o inconsciente para ele seria essas funções do corpo só mesmo. Respirar, batida do coração, processo digestivo, coisas que acontecem sem você mexer em ter nenhum acesso mais para o fisiológico. E ele Isso. coloca que na consciência estaria o quê? Basicamente o raciocínio. Essas memórias que você usa o tempo todo, por exemplo, seu nome, onde você mora, né? E as emoções, hábitos e memórias de longo prazo, elas estão no inconsciente. Por isso que esse relaxamento, né, até ele coloca para relaxar lá no filme, né, o personagem, né, com esse relaxamento, você entrando nesses níveis de relaxamento um pouco maior, você, inclusive nos sonhos, né, quando você está muito relaxado, você, para o Freud, os sonhos manifestam-se os inconscientes ali. É um alto estado de relaxamento. Então, exatamente tem que relaxar para você poder acessar onde é que estão as emoções, onde é que estão essas memórias de longo prazo. Né? Que às vezes é aquela memória traumática, às vezes a pessoa não lembra, mas tá muito longe, está lá no longo prazo. Então, para puxar aquilo dá trabalho. Então, a hipnose ajuda você a acessar essas memórias com mais facilidade. Nada some da nossa mente, a gente apenas não tem acesso. Tudo que você viveu fica aí. A questão é se você consegue acessar ou não. Então, a hipnose ajuda também a acessar essas memórias mais antigas e também ajuda a você mexer exatamente na emoção. Por isso a necessidade do relaxamento. Né? Por isso que o relaxamento vai ajudar. E ele perguntou se algumas pessoas são mais hipnotizáveis que outras, né? Ou se toda Isso. pessoa é possível de ser hipnotizada. Até mandaram essa pergunta para mim também no direct ao longo da semana. Quer dizer, vai variar muito de pessoa para pessoa o nível, a facilidade para se hipnotizar, né? Então, por isso tem várias diferenças. Você pensar, a própria formação cerebral das pessoas é diferente, a personalidade das pessoas é totalmente diferente. Então, pelo que eu observo, por exemplo, né, pessoas que são mais emotivas, né? São pessoas que têm aquela facilidade mais de se entregar ao outro, sofrem porque amam demais e tal. São mais emotivas, realmente elas vão ter mais facilidade também de se permitir o processo. Pessoas que estão menos desconfiadas, né, nas coisas. Agora, são uma pessoa com uma personalidade muito rígida, uma pessoa muito séria, uma pessoa muito cética, né? Ela vai ter mais dificuldade, provavelmente, de relaxar, uma pessoa mais sistemática ou com mais necessidade de controlar as coisas. Então, provavelmente, ela vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas a grande ponto é a ligação com o hipnoterapeuta. Esse é o ponto principal. Se tem a É. ligação, se tem um bom pré-talk, que é exatamente uma parte mais importante, né? A gente conversou até sobre isso mais cedo, que é o hipnoterapeuta explicar para o paciente detalhadamente tudo que vai acontecer, como que funciona, para ele entender que toda hipnose, na verdade, é uma auto-hipnose, ou seja, né? É ela que está se permitindo hipnotizar. A diferença é que a gente está conduzindo para ela porque ela não sabe conduzir. Né? Ela não tem essa sabedoria. Inclusive, nós dois que sabemos, a gente pode fazer nós mesmos. Né? Que a gente É. sabe, eu me auto-hipnotizo e vou lá, né? Fazer meus trabalhos mentais mesmo, porque eu sei. Se você souber, você pode fazer. Mas como você não sabe, né? Quem não sabe, ele precisa dessa ajuda de um hipnoterapeuta para ir guiando tanto para o relaxamento como para os tratamentos adequadamente, né? Então, assim, todo mundo é hipnotizável. Depende dessa ligação bem feita com o terapeuta, depende de entender tudo que está acontecendo para que ela possa realmente se permitir, né, entrar e vivenciar o processo adequadamente. Tem mais Deixa eu. perguntas aí? Uhum. Então, tem várias, assim, eu estou vendo aqui, a gente não vai conseguir responder provavelmente todas e ao mesmo tempo falar dos filmes. Então, assim, o que a gente não conseguir, gente, manda por direct, por favor, porque realmente tem algumas coisas, tem bastante coisa aqui, né? Inclusive Então, até falaram do Freud. Vamos. Uhum. Fala, Breno. Pode ir pro próximo filme, então, e aí qualquer coisa depois a gente volta, né? Às vezes o Isso. próprio filme vai respondendo também, o que o pessoal está perguntando. É, Uhum. pois é. Então tá, bom, o próximo filme, né, é Matrix, né, que a Uhum. gente meio que vai fazer uma analogia aí, que aquele momento, né, tem induções que a gente faz, né, através do processo hipnótico, que são as induções, mas a pessoa tem que se permitir também, tá?
que são induções de choque ou instantâneas, que colocam a pessoa nesse estado de relaxamento em segundos, né? E a hipnose pode ser feita tanto online quanto presencial, tá? Só para as pessoas saberem. E aí, nesse filme Matrix, né, tem não sei se quem assistiu aí o filme, é o Keanu Reeves, né, que é o protagonista desse filme. Ele faz o Neo, e as máquinas mantêm todas as pessoas, os seres humanos são controlados, né, pelas máquinas, como se eles fossem plugados, né, enfim, com todo um sistema aí tecnológico, e faz as pessoas pensarem que estão num mundo vivendo e que esse mundo é real. Mas, na verdade, esse mundo que elas estão vivendo é um programa de computador, controlado pelas máquinas que estão na cabeça dessas pessoas, né, com esses plugs aí, né? E aí o Neo consegue despertar e sair desse mundo, né, e ver qual é a realidade, o mundo real que é o dominado pelas máquinas. E aí qual que é a analogia que a gente faz aí com a hipnose, né? Esse momento, fazendo com o subconsciente. Quando a gente usa o relaxamento para acessar o subconsciente, é como se fosse esse momento onde o Neo ele é plugado para entrar na Matrix. Ou seja, no caso, o relaxamento nosso é para entrar no subconsciente, né? O relaxamento ou essas induções mais rápidas, né? Que você já cai no relaxamento e vai mais rápido. E aí, quando você acessa esse conteúdo todo, quando você está ali, a tua imaginação é livre. Assim como a imaginação do personagem na Matrix é livre. Lá ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode fazer todas as alterações que ele quiser ali dentro. Ele pode voar, ele pode parar a bala, entende? Ele está livre para imaginar, e essa imaginação, né, essa linguagem simbólica, a partir de imagens, você vai, através dela, reprogramando a mente da pessoa, né, e usando, claro, os sentidos, usando as emoções são a cola, né, para tudo isso. Sim. Enfim, complementa aí, mas basicamente era isso que a gente ia falar, né? Eu acho que a dúvida maior, né, que todo mundo tem é exatamente as induções, né? Você falou da indução de choque ou uma indução lenta. Então tem induções aí que vai durar por volta de 30 segundos e uma indução bem lenta, né? Que a pessoa vai aos poucos entrando naquele nível de relaxamento, que às vezes dura até 7 a 10 minutos ali, né? Então são dois tipos diferentes. Na clínica a gente usa muito o Dave Elman, que é uma indução bem lenta, bem devagar, para a pessoa ir relaxando aos poucos, né? Porque é mais elegante, né? Do que aquela... que é exatamente até no primeiro filme lá, o Truque de Mestre, né? Usou aquela palavra durma, né? A gente fala que essa é uma palavra hipnótica, porque você poderia falar relaxa, daria certo também na hora da indução de choque, mas é uma palavra para o seu cérebro entender que é para dar uma relaxada, dar uma desligada, dar uma apagada, né? Não é para você dormir, mas é para você relaxar mesmo. Você poderia falar, por exemplo, relaxa, mas em hipnose a gente usa muito essa palavra durma, é mais comumente usada na indução de choque. Então, o que acontece nessa indução rápida, né? Que a pessoa está lá, de repente, pum, acontece alguma coisa, ela entrou no relaxamento. Por que acontece? Primeiro, tem uma expectativa. Olha, eu vou contar de 5 até 1, e quando chegar no 1 e eu falar a palavra durma, você vai relaxar completamente para mim. Se a pessoa tem uma ligação com você, ela já está começando a acreditar. Ela tem uma certeza na mente dele. Pô, esse cara vai me fazer relaxar mesmo. Esse cara vai me fazer relaxar. Aí a pessoa já está com aquela sensação. E aí você vai 5, vai aumentando a expectativa dela. Ela vai 4, ai meu Deus, ele vai me hipnotizar. E aí na hora que você, inclusive na indução de choque, a gente engana a pessoa, que a gente fala de quebra de padrão, né? Então você não vai falar no 1, você fala às vezes no 2, no 3, né? Vai, toma um susto. Aquele susto, a gente fala que é quando atravessa o fator crítico da mente, que para a psicanálise seria o recalque. Então o cérebro lá tem uma consciência aqui, fator crítico para a hipnose, na psicanálise recalque, inconsciente aqui. Então, quando você dá esse susto, a pessoa ela dá até faz assim, é como se você tivesse ultrapassado essa barreira entre o consciente e o inconsciente. Quem é da psicologia deve entender bem isso. Então, você tem um acesso direto ali, naquele momento você consegue jogar ela mais rápido nesse inconsciente, onde ela está mais relaxada, com as emoções mais conectadas. Que é exatamente esse susto e essa crença que ia acontecer isso mesmo. Que ela entra naquele relaxamento mais rápido mesmo, né? Então, às vezes a gente pergunta assim, você quer ser hipnotizado rápido ou devagar?
A pessoa fala, eu quero ser hipnotizado rápido. Beleza, ela vai ser, ela já falou, eu quero ser hipnotizado rápido. Ela já praticamente falou que vai. Então você É só isso. faz isso e ela vai entrar rápido no relaxamento, né? E outros falam, não, eu quero ser hipnotizado devagar. Então beleza, então você vai no Dave Elman, vai no tempo dela, vai devagarzinho. E às vezes ela até já hipnotizou muito mais rápido que a condução toda, mas a gente vai levando a condução toda só para, né, garantir, para ser mais legal. E também é que tem a diferença dessa, mesmo na indução rápida, né, se a pessoa já, você falou, durma esse rápido, a pessoa já está extremamente relaxada, não. Às vezes até sim, né, se ela tiver uma pessoa acostumada a entrar em transe. Por exemplo, pessoas que meditam, pessoas que já estão acostumadas com isso, ou praticam auto-hipnose. Mas muitas vezes a gente percebe uma necessidade ainda de fazer um aprofundamento. Então até tem lá no filme The Sinner, né, que ela vai 10, 9, e aí vai fazendo a pessoa aprofundar cada vez mais no relaxamento, ou seja, ficar um relaxamento mais e mais avançado. Então né, não Verdade. necessariamente precisa ser uma coisa imediata. Mesmo que você faça uma indução de choque, você pode ir depois aprofundando ela para chegar no nível de relaxamento ideal do corpo, né? Breno, é importante falar que assim, não é porque ultrapassa o fator crítico, né, nesse momento, que a pessoa Uhum. perde essa faculdade crítica. Ela fica apenas Uhum. rebaixada, mas não Sim, eliminada, né? sim, Porque sim. a pessoa fica consciente o tempo todo, né? Fica mais Então, ela não, suscetível, né, ali do que é, quando está com os olhos abertos, por exemplo. sim. Ela não vai Uhum. fazer nada que ela não queira fazer de olhos abertos, Uhum. entende? Sim. É isso. Tem Oi, uma você quer pergunta falar? aqui da Raine, né? Oi, Raine, grande abraço, mocinha, sempre participando no meu Instagram, muito bacana. Falando se o paciente conduz o que fala, ou seja, é espontâneo, ou o profissional que faz as perguntas para o paciente. Olha, geralmente na hipnose, né, é o psicólogo que vai, ou psicólogo, ou psicoterapeuta, ou hipnoterapeuta, né, no caso, na verdade, se for hipnose, é que vai conduzindo ali a sequência mais ou menos do que vai acontecer. Mas a gente não faz, né, não necessariamente vai determinar tudo. Você vai dando ganchos para a pessoa ir soltando aquilo que precisa ser soltado, né? Mas não é uma coisa que a pessoa fica totalmente espontânea. A gente vai dando as linhas, as conduções necessárias aí, né? Isso, a gente vai mediando, vai orientando. Uhum. Não, Ah, uma a coisa. Clara aqui falando, não sei se já fizeram essa pergunta, mas qual é o estado em que o hipnoterapeuta fica durante o processo? A gente fica normal, de boa, né? Tranquilo. Então, vai lá que eu comando conta de vocês. É lógico que tem horas que a gente também dá uma relaxadinha junto, até ajuda o processo a acontecer, né? Mas a gente não necessariamente precisa estar relaxado junto com o paciente, né? É importante que você esteja atento ao que está acontecendo e tudo mais. Isso aí. Né, você quer ir para o próximo filme? Quer responder alguma pergunta? Vamos para o próximo. Quero agradecer. Teve alguém aqui que falou aqui, foi o Avner Proba. É seu. Meu Aqui, irmão, meu irmão. é Um teu grande irmão, né? É teu abraço. irmão. Eu ia te falar, irmão, agradecer aqui que ele mandou para gente aí, que a gente está arrasando. Obrigado. Olha só, deixa eu te falar. Antes de a gente ir para o próximo filme, uma coisa que eu queria só complementar é que assim a auto-hipnose, né, a gente consegue bons resultados fazendo auto-hipnose, além do acompanhamento com o hipnoterapeuta, né, em casa, lógico, aprendendo, né, a técnica e fazendo. Mas para algumas coisas não tem jeito. Aí é preciso da presença do hipnoterapeuta para fazer esse trabalho aí de ressignificação, de reprogramação e tudo isso. Sim, Já para sim. outras dá para fazer e é legal. Ajuda pra caramba. Mas aí vamos lá, vamos pro próximo filme. O próximo filme é A Origem, né? Até Vamos pra falei Origem? hoje no meu feed, o pessoal deve ter visto um pouquinho já sobre aí, quem acompanha o meu Falou, Instagram. falou, falou, falou e falou bonito. Obrigado. Deixa eu só aproveitar aqui, que a gente já está aqui faltando uns 15 minutos, 15 minutinhos. né? Uhum. Uns 15 minutos, e aí a gente fala da origem, aproveitar que eu estou com a palavra. Gente, é o seguinte, como a gente está nesse momento aí de pandemia, né, eu tenho ajudado algumas pessoas nesse momento através da hipnoterapia, né? Eu estou atendendo só online nesse momento e uma forma de eu retribuir o convite do Breno e vocês todos que estão participando aqui, eu vou dar de presente uma sessão, tá, de SOS para esse momento aí de pandemia,
uma sessão de SOS para a primeira pessoa que me enviar uma mensagem por direct hoje até a meia-noite, tá bom? Então, é só me mandar uma mensagem por direct. Eu vou dar uma sessão de presente para a primeira pessoa que me enviar até o fim da noite. E só vale mensagem depois das 8, né? Quem tem que ficar na live. Pois é, não para a live, não para a live. Não para a live, não. Só vale a primeira mensagem após as 8 horas, após a live encerrar. Bem colocado. Então vamos lá. E a origem, dá uma introduzida aí para nós. Como é que é esse filme? Bom, no filme da origem, o Leonardo DiCaprio, o personagem dele, que é o Dom, ele é um cara que rouba segredos do subconsciente das pessoas, né? Ele entra nos sonhos das pessoas, tá? E rouba os segredos lá dos sonhos. E aí, nesse filme, ele tem uma oportunidade, como ele está afastado da família, de se redimir, né? De deixar de ser esse ladrão de segredos e, depois disso, para ele poder voltar a ter esse contato com a família dele, né? Mas, para isso, ele precisa implantar uma ideia na cabeça de um cara, né, que tem um império, né? E aí, para esse processo, ele usa essa técnica de botar todo mundo para dormir, e aí ele entra no sonho da pessoa, nas camadas mais profundas aí do subconsciente, para ele poder implantar essa ideia. Então, a gente pegou isso usando aí para fazer até uma alusão à hipnose. Quando a gente está, né, no subconsciente, claro, com a permissão da pessoa, é nesse momento em que a gente, se a pessoa se permitir, dá para trocar este programa, né, que está rodando na cabeça da pessoa, né? E no caso, se for uma memória, por exemplo, e que está associada, né, um trauma, e que está associado a uma emoção negativa, entre aspas, né, está associado a essa emoção negativa e que faz com que a pessoa tome determinadas escolhas e se comporte de determinada maneira, tenha sintomas, reações físicas. Então, assim, no parece corpo que e tudo travou mais... aí, Felipe. Oi? Travou o meu? Voltou. O meu voltou? Onde foi que... Travou foi até onde seu, você escutou? Voltou? Então... Não, tá bom, pode continuar, não cortou não a raciocínio. Então é possível você ressignificar essa memória, dar um novo significado, uma nova maneira de você ver essa memória, né, para que o seu corpo reaja de uma maneira diferente depois, para que, né, os sintomas desapareçam, para que você vá se recuperando e para que você passe a se comportar baseado agora a essa nova emoção que foi associada a essa situação aí traumática e sendo que dissolvendo aquilo que estava machucando, né? Enfim, né? Basicamente assim, a ideia desse filme é baseada nisso, né? Na possibilidade de você reprogramar a mente. Sim. A gente fez essa associação porque essa máquina futurista, né, capaz de entrar na mente da pessoa, no sonho dela e mudar as percepções, a vida dela, né, mexendo nesses sonhos, a gente associou isso a uma espécie de hipnose. Então, o que ele faz lá? Ele entra no sonho, ou seja, imagina a gente acessando o inconsciente em um processo de hipnose, e a ideia dele lá, por eles serem bandidos, né, é uma ideia de inserir uma ideia afetiva para fazer com que a pessoa faça uma coisa que ela não quer fazer. Então ele põe uma ideia de afeto lá tão intensa que a pessoa acaba tomando uma atitude, né, afetiva, né, que normalmente ela não iria tomar se não tivesse inserido essa ideia lá para ela. Então, onde é que entra o ponto aí? Acho que é interessante que eles falam bastante no filme a importância da ideia afetiva, a força que aquilo tem, né? Quando pega uma ideia emocional, aquilo tem uma emoção ali agregada, aquilo tem um poder imenso sobre a gente. É capaz de fazer a gente tomar várias decisões sem a gente perceber, né? Quando está aquela ideia afetiva lá no nosso inconsciente. Então, é mais ou menos assim, por exemplo, que funciona um trauma com uma ideia afetiva negativa, né? Inclusive, até entendendo aí um pouco do sintoma. O que é o sintoma? Eu desenvolvi um medo de barata, Breno. Beleza.
Esse medo de barata, na verdade, ele fica aqui para tampar, para que você não lembre de alguma memória traumática, para você não acessar essa memória traumática, para que ela fique inconsciente, tipo protegendo por cima. Então, quando a gente vai na hipnose, a gente acha isso que está por baixo do medo de barata, né? Ah, foi um dia que eu vi meus pais brigando e foi uma briga tão intensa que eu fiquei assustada. Achei que meu pai ia bater na minha mãe, ela ia machucar minha mãe e aquilo foi horroroso, eu fiquei aterrorizada, com muito medo, passando muito mal. Então, assim, é mais fácil ela ter medo de barata do que ficar lembrando toda hora dessa cena que Verdade. disparou nela um medo horrível. E aí, quando ela vê a barata, dispara esse mesmo medo nela. Então, quando você acha essa cena, quando acha as memórias de longo prazo, porque a hipnose ajuda você a achar, e você insere aí uma ideia afetiva positiva, diferente dessa ideia negativa fóbica que ela tinha, né? Quando ela termina ali o processo de hipnoterapia, provavelmente, né, com grandes chances, se foi bem resolvido, se foi ressignificado, se foi modificado de uma ideia de medo para uma ideia de entender que foi apenas uma briga que pais brigam mesmo, que por ela ser criança ela colocou aquilo muito maior, fez uma ressignificação toda ali, às vezes até recriou aquela cena, né, com os pais, na verdade, pedindo desculpa para ela por terem brigado na frente dela e tal. E aí quando volta, né, como o cérebro não diferencia muito o que é real do que é imaginário nesse estado, é como se realmente tivesse a cena real tivesse sido a que ela criou agora. O cérebro, tipo, as conexões neurais, elas bagunçam. E aí o negócio funciona, né? Porque a conexão neural começa a não entender. Né? Como assim, né? Não consegue mais disparar o sintoma. Então, essa inserção de ideia é muito interessante eles mostrando ali no filme. E uma coisa interessante que eles mostraram também, para completar a minha parte sobre esse filme, né, é da saída do transe, da saída do... Eles têm a saída do sonho, né? Então, eles fazem um negócio lá no filme que se você cair, né, se você simular uma queda, você sai do sonho. Eu não sei se alguém já observou, se já teve um sonho. Todo mundo já deve ter tido um sonho assim, né? Que parece que você vai morrer, vai ser atropelado, vai cair de uma ponte, vai cair de um lugar, e aí cai da cadeira, e aí você acorda. Parecendo que você toma um susto, aí você acorda. Então, realmente, como que nossa mente funciona? Isso é uma proteção natural do corpo. Se você se sente em perigo, você desperta. Então, a pessoa às vezes tem esse medo. Nossa, estou lá no trânsito, relaxado. Se a pessoa quiser fazer um mal para mim, eu vou ser vítima. Não, se a pessoa estiver lá entrando, se alguém falar com ela, ó, eu vou te dar uma porrada aqui, o cara vai levantar na hora. É uma defesa natural do corpo, entendeu? Ou se você manda ela, ó, agora você vai chegar e vai dar um tapa na sua cara com toda a força. A pessoa vai abrir o olho e falar assim, você tá de sacanagem comigo. Ela vai sair no trânsito e não vai ficar ligada ainda, né? Em vez de sair do relaxamento por ligado. Porque é uma defesa natural do corpo. Né? Se a pessoa tá caindo da cadeira, igual lá nos sonhos, você também, se ela estiver lá na cadeira, né? Começar ela for cair, ela vai acordar. Porque é uma coisa natural do corpo. Então, não tem risco necessariamente nesse aspecto, né? De a pessoa fazer uma maldade com você, falar uma coisa, você ser obrigado a fazer. Não, você desperta na hora, se você vê que é uma coisa ofensiva. Breno, só para te dar um exemplo aí, pegando isso que você falou, eu atendi uma paciente que ela tinha esquecido de desligar o celular, né? Ela geralmente desligava. E aí ela deixou na bolsa e esqueceu. E ela já estava num transe profundo. Na hora que tocou o celular, ela saiu completamente, foi lá para pegar o celular e desligar o celular. Aí, tá vendo? É isso aí, então, exatamente. É bem isso que você falou. Com certeza. Né? Estamos 7 minutinhos aqui, Felipe. Vamos pro Freud, pelo menos, que eu tenho outra pergunta. Então, pois até perguntaram aí do Freud, né? Falaram que essa série assusta muito, tudo. Então, primeiro é entender que ali, naquela série, né, a hipnose foi levada a um extremo, né? E tem um ocultismo ali por trás, tem tipo uma possessão, tem coisa ali de meio bruxaria, tem um monte de coisa junto. Então, na verdade, só para você ver, a mulher, né, que hipnotizava as pessoas para que as pessoas matassem outras, né, ela dava uma sugestão e falava, e aí a pessoa saía com aquela sugestão, matava outra ou se suicidava. Não, isso aí não é possível, entende? Então, assim... Que eu acabei de explicar, né? Se for uma indução, uma coisa ruim, a pessoa descarta na hora, né? Pois é, então assim,
não é possível daquela maneira que está ali. Ali envolve um monte de coisas. Tem até o próprio Freud, na hora que hipnotizam ele, ele mesmo não pula da janela. Né? Então, assim, ela tenta fazer ele suicidar e ele tem dificuldade, mas ele consegue sair do transe, né? Recusar o transe. Isso. Pois é, não chegaria nesse nível, né? Como a gente já falou, a sugestão passa, né? Ela é temporária. Agora é interessante uma cena que o Freud, no final do filme, né? Não, da série, perdão, do Freud, que ele faz uma regressão, né, com a personagem ali que, junto com ele, divide o protagonismo, né? E aí ele faz uma regressão com ela e ressignifica, coisa que o Freud não fazia nessa época. Fazia a regressão, mas não fazia a ressignificação. Isso, exatamente. Mas é bem legal, porque esse processo de regressão a gente faz, né, como a gente vem falando aí, a gente falou ao longo de toda a live, para acessar essas memórias e tratar a causa, né, do problema, como o que você contou aí da barata. E é bem legal de ver isso na série. É claro que ele não tinha a habilidade que depois surgiram profissionais como Dave Elman, que você falou, o Milton Erickson, que foi um fenômeno aí da hipnose. Então, pois é. Mas é legal assim, mas tem que tirar essa parte toda aí exagerada, porque isso aí não é real. Claro. Ô Felipe, eu vou entrar aqui porque a gente está com 4 minutinhos. Então, o que acontece, né? Realmente, até tem um vídeo no meu feed falando sobre a série, quem quiser ver depois mais detalhes, mas é realmente interessante entender ali que o Freud estava em 1884, né? Por volta de 1884 e 1887. Ele estava começando os estudos dele, fazendo um monte de teste. Ele fala várias vezes na série que ele é um péssimo hipnoterapeuta, né? E a hipnose é tratada ali de um modo muito zoado. Se você for pensar com os dias de hoje, porque tudo que a gente tem de bom de hipnose vem de 1940 para cá. 1940 para lá é fraco. É uma hipnose muito aquém do que a gente tem para cá. E, inclusive, verdade, agora com a chegada da programação neurolinguística e com a neurociência, está dando um boom fantástico, né? Então, ali, pensando em 1884, a hipnose era meio vista daquele jeito mesmo. Se você for pensar com a cabeça daquela época, era tudo esse mito. Que a hipnose era o cara chegava lá e fazia, pá, vai, toma, faz hipnose, faz aquela mágica, manda e tal. Como se a pessoa que estivesse hipnotizando. E hoje a gente sabe que é o contrário, é uma auto-hipnose, é a pessoa que tem que se permitir, é a pessoa que entra. Então ainda tinha aquela falha de achar que a pessoa era quase que um mágico, né? E a série mostra bem isso, se a gente for pensar com a cabeça que imaginava-se que era a hipnose daquela época, né? Verdade. Então, o cara chegava com superpoderes, lá o Super Freud, né? Pá, hipnotiza. Não é bem assim. É a pessoa super que Freud acaba se permitindo, até gerava uma certa ligação com Freud lá e se entregava ao ponto de relaxar e acessar as memórias. E o Freud realmente não significava, ele só deixava a pessoa, colocava a pessoa no estado, deixava ela achar alguma memória qualquer traumática e desabafar aquilo. Quando a pessoa falava, colocava aquilo para fora, fazia um efeito que ele chama de catarse, de liberação, né? E aí aquilo já dava algum tipo de melhoria, mas que geralmente depois acabava retornando, porque ele não ressignificava a cena. Hoje verdade, a grande diferença é exatamente essa mudança de ideia que a gente faz para uma mudança de ideia positiva. A gente mais ou menos edita o arquivo. E antes ele não editava, ele só deixava tentar pôr o arquivo para fora, só que o arquivo não sai. E saía um pouco e acabava voltando depois, né? Então o sintoma ficava um pouco parado. Nós temos 1 minuto e 25. Vamos para as considerações finais. Ficou faltando o Decine, infelizmente, né? Que era muito interessante. Não deu. Eu queria agradecer todo mundo né, que participou, mandar um grande abraço para todos aí. Algumas perguntas não foram respondidas, peço desculpas, mas podem procurar a mim e o Felipe no direct, que a gente vai responder com o maior prazer. Felipe, muito obrigado, cara. Foi uma parceria muito show, né? Tô aberto aí a novas parcerias, uma participação incrível. Tenho certeza que todo mundo gostou muito aí. 50 segundos para você falar suas considerações finais. Então, quero agradecer também o convite, muito obrigado, né? A participação de todo mundo aqui, né, que apoiou a gente, assistiu. Minha esposa até mandou uma mensagem aqui falando que ela viu a série do Freud comigo, né? Aí ela disse assim: não falei que todo mundo ia ficar com medo com essa série? Realmente tá um horror a série, né? Dá muita avacalhada, né? Muita mistura, muita confusão. Mas aí é isso, né? Quero agradecer então
E, e valeu por... espero ter Sim. contribuído aí para esclarecer um pouco Uhum. mais a hipnose, né, Tá. e divertido com os filmes aí, a gente ter feito essa parceria. Beleza. Falta 5 segundos aqui. Depois, quem sabe, a gente não faz uma live para explicar a hipnose mesmo, não com essa brincadeira aí.